Senhor, devorador, migrador, Senhor, prejuízo à enfermidade. Senhor, cobre o teu servo e a tua serva com a proteção divina, Senhor. Dá ordem aos anjos ao nosso respeito, ó Pai, para que nenhum mal venha chegar à nossa tenda, venha chegar ao nosso corpo, venha chegar à nossa casa, venha chegar aos nossos parentes, porque, Senhor, nós somos propriedade de Deus neste lugar. Nós somos propriedade de Jesus na terra. Então cuida, Senhor, de cada um que se encontra aqui, meu Pai. Para que veio de sua casa, Senhor, deixou o conforto, deixou a rede, a cama e o sofá, Senhor, para vir aqui, Senhor, engrandecer o teu grande e poderoso nome, Senhor. Oh, meu Deus, honra ao teu servo, Senhor. Senhor, te apresento o anjo da igreja, Senhor, o qual ministrará a tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor. Conduz ele, Senhor, para que ele possa manusear bem a espada da palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vida toda gloriosa, paz do Senhor. Amém. Antes de fazer a leitura, eu queria fazer a apresentação do nosso irmão Aldir, que é de Cunharés, está conosco nesta noite. E uma honra de estarmos juntos para a glória do Senhor. Quem está feliz com o nosso irmão, vamos dizer juntos, seja bem-vindo em nome de Jesus, e volte sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 19, versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Irmãos, a chuva é boa, mas tem deixado os crentes assim bem espantados, né? Meio se molhar. Louvado seja Deus. Confesso que estava com saudade dos irmãos, saudade de estarmos juntos, saudade de estarmos adorando ao Senhor neste lugar. Queridos irmãos, assim diz a palavra do Senhor: a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia
como a fumaça de uma fornalha. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, somos gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado de podermos estarmos firme e forte na Sua presença. É privilégio maravilhoso que o Senhor dá a nós de poder estarmos crentes na bendita pessoa de Jesus. Passando por um momento difícil de vez em quando, mas tendo prazer em ser crente, prazer em questionar com cada um de nós para agradar unicamente ao Senhor. Interessante, Jesus chegou a dizer: aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Aquele que não aborrecer a sua própria vida por amor de mim não é digno de mim. Muitas vezes, irmãos, tem algo que nós até queremos, mas analisamos e entendemos que assim não é a vontade do Senhor, então protestamos aquilo, anunciando a nós mesmos para agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava folheando a minha Bíblia e comecei a pensar nos dias anteriores. Irmãos, quando a Bíblia fala da destruição de Sodoma e Gomorra, uma cidade que existiu e o Senhor destruiu pela sua ira, por conta da depravação ou do pecado da humanidade. Louvado seja Deus. Interessante que essa cidade passa por esse processo de poluição. E havia em toda a terra corrupção. Não era unicamente só em Sodoma que havia pecado, né? A terra toda estava corrompida. Embora existem locais que eles deixam transbordar, abundar aquilo que é abominável. Abraão, nós vemos na história lida que ele estivera diante do Senhor em um determinado lugar. Este homem, ele habitava meio de sua parentela, e na sua época, a adoração aos deuses era alarmante. Você vê aquela história que às vezes alguém diz assim: mas só existe um Deus? São deuses. Mas as pessoas não sabem considerar a adoração para aquele único Deus. Embora dizendo que há um só Deus, mas acredita em vários mediadores. E segundo a Bíblia Sagrada, 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, versículo 5, ele diz que porque é o sol e a luz de Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, há um só mediador. Mas as pessoas, sem conhecer a razão, a palavra do Senhor, dá crédito a tudo aquilo que aprendeste na sua ignorância ou na tradição dos seus pais. Abraão, na sua época, havendo adoração a muitos deuses, todavia ele era diferente. Ele não tinha uma volta para aquela adoração, para aquele costume. E Deus olha para aquele homem e fala com ele.
Aleluia. Meus irmãos, aqueles adoração a muitos deuses, e o povo estava a adorá-lo, a acreditar naquele Deus que não pode falar, naquele Deus que não pode operar, naquele Deus que não pode andar. Mas Abraão, ele ouve uma voz que se destaca muito diferente da tradição daquele povo na época. Uma voz que brada: Abrão, Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Acredito, amados irmãos, que para Abraão não foi fácil tentar manter de pé esse compromisso e honrar essa voz e obedecer essa voz, por conta dos seus parentes, por conta de que havia um costume naquela época. Tinha adoração a deuses, mas agora surge Abraão dizendo, ouviu uma voz que falou. Aleluia. Mas ele é impulsionado, ele é cheio da graça, agraciado pelo Senhor, para conseguir romper os embaraços, a resistência e manter de pé a sua fé. Ele caminha de sua terra e vai rumo a um lugar onde Deus estava ali designado. Louvado seja Deus. E o sobrinho dele acha por bem, amados irmãos, de acreditar que Abraão ouviu a voz de um Deus único, de um Deus verdadeiro. Não era difícil para acreditar no Deus que é Espírito eterno, no Deus que criou todas as coisas. Não foi fácil, mas esta obra vem de Deus. Então o seu sobrinho começa a caminhar juntamente com seu tio e vai rumo a uma obediência à voz que falará com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Peregrinou. Deus sempre fortalecendo Abraão, falando com ele, e ele motivava o seu povo de que Deus falasse com ele. Aleluia. Irmãos, e como homens que estavam residindo neste planeta Terra, necessitando da bênção de Deus, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar o seu rebanho começa a crescer, e ele começa a contratar pessoas para ser seus servos, para trabalhar com ele. Aleluia. Tornando-se um homem muito rico, com muitos servos, mas um dia surge contenda entre os pastores, um desentendimento dos pastores de Abraão e pastores de Ló. Agora Abraão, ele acha por bem de reunir e falar com seu sobrinho, para que não haja contenda entre nossos pastores. Para o lado das campinas, verde, pasto. Se tu escolheres para lá, eu ficarei aqui. Se tu ficares aqui, eu irei para lá. Interessante, meus irmãos, que Ló, ele olha para as campinas e vê que na verdade há pasto,
há como sobreviver. E ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Habitou nas campinas de Sodoma e Gomorra, criando seus rebanhos, estando ao lado da sua família, seus servos. Mas os habitantes daquela cidade viviam uma vida de abominação, constantemente, a ponto de Deus irá e tomar uma decisão em julgar ou entrar em juízo com aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus decide destruir aquela cidade para não mais haver lá vida. Não pense que essa cidade, ao ser destruída, teve condição de alguém depois ir lá construir uma casinha, uma casona e conseguir fazer plantio. Deus destruiu, irmãos, não havendo mais vida nesta localidade, tornando-se uma montanha de sal. Quando Deus desce do céu, fogo e enxofre, a cidade destruída. E não ficou vala, não ficou abismo, mas tornando-se uma montanha de sal. Louvado seja o nome de Deus. Não tendo condição de nascer planta, de ter sobrevivência nenhuma. Aleluia. E havendo isso, ou para acontecer isso, Deus vem até Abraão, e Abraão recebe, sem saber, a Bíblia que ele hospedou anjo. O Senhor visita Abraão, e o Senhor participa para Abraão, que vai destruir aquela cidade. Causa preocupação em Abraão, e nós vemos, ou aprendemos com isso, uma lição. Assim como Abraão teve a iniciativa de interceder pelo seu sobrinho, que estava naquela cidade, nós vemos a necessidade que temos de interceder por nossos irmãos. Abraão, ele esteve com o Senhor, e ele faz um clamor, intercede a Deus, para que Deus poupasse aquela cidade. Abraão diz: Senhor, destruirás o justo com o injusto? Irmãos, era conhecido como justo tão poucas pessoas. Ló, sobrinho de Abraão, a sua esposa, que estava na classificação de justa, e suas duas filhas. Aleluia. E o Senhor Deus, ele ouve a Abraão. Abraão, quando diz: Senhor, se houver na cidade de Sodoma 50, ele apresenta 100, vai descendo, se houver 100 justos, poupará a cidade por amor dos 100. E o Senhor Deus, que é cheio de amor, ele diz, amados irmãos, para Abraão, que estava muito preocupado: se houver na cidade de Sodoma 100 justos, pouparei a cidade por amor do Senhor. Abraão analisava e via que não havia ali, irmãos, 100 pessoas salvas,
sem pessoa que temesse a Deus, sem pessoa que adorasse ao Senhor. Ele diz: Senhor, não se ire contra mim, mas atrevo-me a te suplicar mais uma vez. Se houver na cidade de Sodoma 50 justos, pouparás a cidade por amor dos 50. E o Senhor diz para Abraão: se houver na cidade de Sodoma 50 justos, pouparei a cidade por amor dos 50. Meus irmãos, uma cidade composta com muitos habitantes, mas não havia ali 50 pessoas que conhecesse a Deus de verdade, que temesse a Deus, que servissem ao Senhor. Não havia. Abraão, ainda trêmulo, e ele se atreve a dizer novamente: Senhor, não se ira contra mim, que ainda atrevo-me a te dizer: se houveres 30 justos, poupará a cidade por amor do Senhor. E o Senhor diz a Abraão: sim, aleluia. Veja a insistência deste homem para tentar salvar aquela cidade ou a vida de seu sobrinho Ló. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, ele suplica tanto. Ele chega a dizer: se houveres 10, a última opção dele: se tiveres 10, justo, poupará a cidade por amor do justo. E Abraão, ao clamar ao Senhor, ele ouve da parte do Senhor essa resposta tão maravilhosa: se houveres 10, pouparei a cidade por amor dos 10. Aleluia. Mas não tinha, irmãos. Não havia 10 justos para que Deus pudesse poupar a cidade por amor daquelas 10 pessoas. E por não ter Abraão, não tendo mais argumento ou coragem de suplicar ao Senhor, a Bíblia diz que Abraão fica no seu lugar e agora vem o processo dessa grande destruição. Aleluia. Interessante que o povo viveu uma vida normal, acreditando que ao morrer se acaba para ele a vida, o mundo terminar para ele simplesmente, e que não haveria destruição ou final de suas vidas como juízo de Deus. Mas de repente chove do céu fogo e enxofre, vindo da parte do Senhor, para destruir, para que nunca mais aquele povo que viviam a vida de abominação diante do Senhor, nunca mais pudessem provocar Deus a vida. Sabia que Deus se ira, irmãos, quando vê o homem a pecar? Se ira. Quando nós que conhecemos a Deus e somos seus servos, quando nós façamos algo que não é agradável a Deus, Deus, Ele nos repreende. Nós vamos sentir a repreensão do Senhor.
A Bíblia diz que aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que cobra a ira de Deus permanece. Então, quando o homem peca, Deus acende a ira contra o homem. Aleluia. Então, naqueles dias, Deus está virado contra a cidade de Sodoma e ele destrói. Aleluia. Nunca mais Sodoma poderá ser um lugar para se viver. Torna-se um ponto turístico de alguém até olhar, né? Mas habitar lá não tem como. Louvado seja o nome de Jesus. Este homem chamado Abraão, nós vemos que ele se levanta de madrugada. Possamos até dizer, irmãos, muito preocupado. Preocupado porque seu sobrinho habitava nas campinas de Sodoma. E aquela cidade estava previsto, determinada pelo Senhor para ser destruída. Se levanta pela madrugada e olha como aquela localidade da cidade de Sodoma e Gomorra, e não vê nada mais do que muita fumaça, como fumaça numa grande fornalha, pois Deus tinha entrado em juízo. Deus tinha destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome de Jesus. Este homem, Abraão, Deus lhe dá promessas maravilhosas. Da promessa de ele ser pai de uma grande nação. Ele dá a promessa de ser bendito as famílias da terra, o crente Abraão. Você imaginou eu e você? Nós não éramos judeus. E Deus, pelo seu poder e grande amor, nos alcançou, dando condição de estarmos unidos na cruz de Cristo, juntamente com os judeus. De sermos filiados ao Senhor, de sermos perdoados os pecados, de estarmos na condição de vivermos debaixo da sua promessa e desfrutar das suas maravilhas. Louvado seja Deus. Abraão, Deus lhe prova, Deus lhe dá vitória. Aleluia. Irmãos, uma promessa, um momento de uma prova muito marcante. Quando Deus chama Abraão para sacrificar seu filho, que desce em sua velhice, um homem com seus 90 anos, teu filho, como promessa de Deus, mas agora Deus que lhe deu promessa, também agora lhe pede o filho, sacrifica teu filho em holocausto também. Abraão, conhecendo a Deus, ele não pôde, irmãos, tomar decisão contrária a não ser se submeter. Nós aprendemos com isso que nós que somos crentes em Jesus, que nós que conhecemos a Deus, as nossas decisões têm que ser segundo a vontade de Deus. Não podemos tomar decisões de si mesmo, do nosso jeito, mas sim que seja agradável ao Senhor. Aleluia. Abraão, ao levar o filho no monte que o Senhor lhe designou, ele localiza uma pedra para fazer o altar do sacrifício, com zelo pelo nome do Senhor, ou com temor ao nome do Senhor. Ele pega seu filho, põe sobre aquele altar, e quando vai sacrificá-lo,
o anjo do Senhor brada dizendo: Abraão, Abraão, não faz tal coisa, pois Deus vê que temes a Ele. Não, quando o crente teme a Deus, irmão, Deus, Ele vem intervendo, seja lá o que for, passei para ser intervido. Deus fará com que o crente receba do Senhor a sua bênção, receba do Senhor vitória. Quando o crente verdadeiramente procura temer ao Senhor, procura fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Abraão se alegra naquele momento grandemente. Seu filho não é preciso mais imolar. Há um sacrifício que tinha que ser feito. Aparece um cordeiro preso em árvore. Ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de seu familiar. Louvado seja Deus. Interessante que passa tempo. Depois Abraão chega seus dias de dormir no Senhor, mas estava na terra a promessa executada de ele ser pai de ser a sua posteridade está na terra, sua descendência, seu povo, e multiplica-se. Depois fica cativo no Egito. O Senhor livra, tirando por intermédio de Moisés, seu servo, o qual ele levanta, e esse povo não vai rumo ao deserto para adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, ou montar a congregação. A congregação é um templo semelhante a esse, né? Só fizemos de tijolos, e eles fizeram lá um templo dentro da congregação. E consegue ser, Deus leva, não é por acaso, aonde foi feito lá o lugar santo dos santos, um lugar de sacrifício, possamos até dizer assim, um lugar santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo passa, o povo se dispersa, se multiplica. Mais tarde, Davi se levanta, este jovem torna-se um homem, termina comprando aquelas terras da localidade e ali desejava construir o templo. Irmãos, Davi desejava construir o templo do Senhor, mas Deus não permitiu Davi construir. Condição dava para fazer, mas Deus não permitiu. Então, Deus não permitindo, não acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Davi era um homem sanguinário, um homem de guerra. Por esse motivo, não pôde construir o templo. Mas seu filho Salomão, Deus levanta e dá graça para que ele possa construir o templo. Louvado seja Deus. Aleluia. E aquela pedra do sacrifício agora novamente se estabelece como lugar santo, o altar. Aleluia. O povo de Deus, irmãos, tem sofrido ao longo do tempo perseguições. E até nós aprendemos individualmente no dia a dia que a gente sofre. Se o crente disser que não passa por momentos difíceis,
por injustiça, esse crente ainda não é crente. Esse crente não encontrou-se com Jesus. Todos quantos encontraram com Jesus, irmãos, passaríamos por momentos difíceis. O próprio Jesus chegou a dizer: no mundo tereis dores e aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aleluia. Ele quer dizer que ele venceu na cruz. Ele é o vencedor. Ele que pode nos ajudar, ele vai nos fazer vencer, porque ele está a interceder por cada um de nós. Ele intercedeu. A intercessão de Jesus, ela foi válida no dia da sua intercessão, pelo salvo, por aqueles que haviam de crer. A sua intercessão permanece em pé. Aleluia. Então ele venceu, nós seremos vencedores. As lutas vêm, mas não podemos abandonar a fé. Temos que permanecer de pé. Senão não seremos história, não teremos como demonstrarmos para o mundo o que o Senhor fez pela nossa perseverança na sua presença. Louvado seja Deus. O templo, ao ser feito, os babilônicos depois perseguem, destroem. Depois vem novamente a restauração, vem perseguições. Mas há a promessa, meus irmãos, de que o Senhor, Ele vela pelo seu povo e de que há de restaurá-lo, há de abençoá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Pela eleição da graça, fomos nós alcançados pelo grande amor do Senhor. O apóstolo Paulo diz que os judeus tropeçaram e a sua queda foi a causa de que muitos viessem se tornasse herdeiro ou enriquecesse da bênção do Senhor. A sua queda foi a causa de que muitos pudessem encontrar-se com Deus, sendo justificado por fé no Filho de Deus. Aleluia. Como judeu é filho da promessa, também um dia o Senhor, por sua vez, usará de misericórdia para com eles também, dando vitória, atendendo a sua oração, concedendo vitória sobre os inimigos que haveriam de pelejar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa única batalha nós encontramos, irmão, no livro de Daniel, capítulo 9, em que quando o anticristo se manifestar para reinar, e ali os judeus vão concedê-lo confiança, vão sentar no templo, no lugar que é propício para o Messias. Ele vai sentar como se fosse o Messias. Mas quando ele se manifestar, proibindo as libações, os sacrifícios que os judeus ainda hoje fazem, então haverá uma manifestação do povo judeu. Irmãos, não vão aceitar. Eles vão à luta, eles vão à guerra, por ele mesmo, por serem poucos, com respeito ao mundo mundial, que na verdade estão em uma única evolução. Não poderiam vencê-lo, mas eles vão clamar ao Senhor, e o Senhor vai dar vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor.
Portanto, queridos irmãos, nós que aqui estamos pela misericórdia do Senhor, pela graça de Jesus que nos dá o privilégio para cada dia sermos crentes voltados para Jesus, conhecer a Deus, a sua vontade, não é simplesmente o nome de Deus, mas a sua vontade. Nós estudando o credo da nossa igreja, nós aprendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática do crente. É a Bíblia, irmão. A vez sem crente, eu vou andar assim, porque eu vi a irmã falando que estava andando assim. Para olhar a Bíblia, né, Maria? A Bíblia Sagrada. Eu vou fazer isso que eu vim fazer. Olhe para a Bíblia, se a Bíblia está mandando fazer. Seremos julgados, ou haveremos de prestar conta com o Senhor daquilo que nós praticamos, daquilo que nós passamos. Quando o apóstolo diz que nós, os salvos, passaremos pelo tribunal de Cristo. Não é para receber sentença do juízo, porque o juízo é para o mundo que não encontrou-se com Jesus. O tribunal vai ser para receber do Senhor galardão, recompensa, como servo fiel, prudente, e vai receber do Senhor não simplesmente elogio, né? Como aquela palavra, servo prudente, fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas semelhante a isso, você vai receber recompensas inexplicáveis. Deus vai recompensar o crente por o crente ser um crente dedicado, fiel, compromissado, tendo o prazer de obedecê-lo, achando não que é santo, mas que precisa ser mais santo ainda. Aleluia. Por esse motivo nós devemos orar uns pelos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Como precisamos ser moldados pelo Senhor. Se Deus não nos moldar, nos transformar, o que será de nós, irmãos? O que será de nós? No dia que passar pelo tribunal de Cristo, será que receberemos do Senhor uma nota boa, recompensa boa? Aleluia. Mas quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor começa a trabalhar, começa a encher os crentes do Espírito Santo. O crente tem prazer de verdadeiramente andar com Deus e estar na sua presença lhe agradando. Aleluia. Acredito que galardões gloriosos o Senhor vai dar aos seus servos, porque a promessa é para dar aos seus servos galardão pela sua obediência. O irmão trabalhando deve entender uma coisa: Deus está comigo, Ele está me contemplando, Ele me chamou para ser seu servo. Eu vou fazer assim, 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 porque assim lhe agrada. Aleluia. A irmã está em casa ou trabalhando, tem essa mesma visão. Sou filha de Deus, sou serva do Senhor, Ele me chamou, devo honrá-lo naquilo que eu mais tenho que fazer o máximo para lhe agradar. Ele merece. Louvado seja Deus. Irmão, só quem ganha é o crente. Só o crente em Jesus é que ganha por obedecer ao Senhor. Já viu aquela história? Eu não obedeço a pastor nem a homem nenhum, só a Deus. O pastor ensina a palavra do Senhor. Então, se recebe a doutrina, o ensinamento, se submete
está obedecendo a Jesus. Quando não conseguimos obedecê-lo, não quero dizer, estou falando isso, mas não vejo ninguém, graças a Deus, dizendo isso. Quando alguém diz que só obedece a Deus e a homem nenhum, você está mentindo. Como não pode obedecer ao homem que está vendo, ou obedecer a Deus que nunca viu? Aleluia. Pela submissão ao homem ou ao seu líder, tem a bênção de Deus. Deus se agrada, Deus abençoa. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal, em nome de seu Filho Jesus. Vamos ouvir a nossa secretária na escala de trabalho semanal. Aleluia. Visitando meus irmãos hoje, irmãos, é uma virose grande, cada irmão, posso mal dizendo, doentado, que coisa séria, né? Irmã Elizabeth. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Escala dos trabalhos da semana. Terça-feira, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pelo pastor Flávio. Quarta-feira, consagração no templo pela manhã, às 7 horas da manhã. Quinta-feira, ciclo de oração, às 19 horas. Sexta-feira, reunião de membros e Santa Ceia. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério, pregador Diácono Daniel, amém? Irmãos, a reunião de membros, às vezes a gente conversa muito, demora mais um pouco. A Santa Ceia é rapidinho. E outra coisa, às vezes tem crente que fica assim, pensativo, mas na reunião vai haver algum agravo? Não, você entendeu uma coisa. Nós não temos nada com a vida de Deus. Nada. Se falarmos algo que venha edificar, que venha favorecer o andamento da vida de alguém ou da obra de Deus, então vai ser uma bênção. A Bíblia diz que o nosso falar transmite graça àquele que nos ouve. Então, se não vem acontecer isso, transmitir graça, a não ser uma revolta, uma mágoa, então não é bom falar, né? Se falarmos algo, vamos saber falar. Vamos ter sabedoria para falar. É simples, não ter sabedoria para falar. Se nós falarmos sabiamente ou prudentemente, fica tudo bem. Nós não podemos. O irmão Felipe trouxe eu lembro que ele falou que no trabalho houve uma desavença com outra pessoa, né? Uma falta de compreensão. Terminou o trabalho, no dia seguinte ele vai lá e pede desculpa, né? O perdão. Maravilha. Eu sou funcionário da empresa. Imagine a igreja dos irmãos, né? Não devemos ter inimizade lá fora, quanto mais na igreja. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, por este momento maravilhoso na Tua presença.
Abençoa, Pai, cada vida que está neste lugar. Meu Deus, que tem se colocado diante de Ti como adorador, como pessoa, Senhor, que está, Senhor, para Te servir, para que possamos aprender neste lugar a Tua vontade. Te pedimos, ó Pai, pelos moradores desta cidade. Meu Deus, contempla com Teu olhar de misericórdia. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Permita, ó Pai, que seja alcançado pela Tua palavra, pelo Teu amor. Que possa, ó Pai, se encher, ó Pai, de temor ao Teu nome. E que venha, Senhor, confessá-lo como Salvador da Tua alma. Te oramos por aqueles que não puderam vir para o culto. Deus, aquele que se encontra enfermo, Pai, nós Te apresentamos nesta noite. Repreenda as enfermidades, Senhor, cura, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, médico por excelência, repreenda as enfermidades, Senhor. Te pedimos, Pai, de abençoar a Tua amada igreja. Que se encontra fraco, fortalece. Que essa triste alegra o coração, Senhor. Diz que o Senhor o ama, diz que o Senhor o escolheu, dando o Senhor promessa, condição, ó Pai, de verdadeiramente ser herdeiro e cordeiro do reino dos céus. Te oramos, Pai, por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus, as palmas, louvem em nome de Jesus.